Boa noite. Os Mambas venceram hoje a Zâmbia por 1-0. Assim, a seleção nacional qualificou-se à última eliminatória de acesso ao CHAN 2023. Lau King foi o autor do golo dos Mambas. Os professores mais antigos da função pública exigem mais salário em relação aos mais novos, ainda que estes tenham maior nível académico. A exigência consta da carta que a Organização Nacional dos Professores dirigiu ao governo no âmbito da revisão da tabela salarial única. A tabela salarial única criou muito alvoroço entre os funcionários públicos. Na classe dos professores, há um grupo em específico que se sente mais prejudicado. Aos mais antigos, professores neste caso, que muito tempo deram e estudaram há pouco tempo. E o mais novo, simplesmente falando, foi educado por este professor, por este docente, e por ser novo, teve acesso também de estudar um pouco cedo. Então, marcaria uma diferença. Então, fomos ver que se valorizava o mais novo do que o mais velho, que tanto deu para este país. Proposta de solução? Fazer o inverso. E isso não foi dito apenas aos jornalistas na conferência de imprensa que teve lugar este sábado. O secretário-geral da Organização Nacional dos Professores diz ter feito uma carta dirigida aos Ministérios da Educação, da Função Pública e das Finanças. Da missiva constam outras reclamações da classe dos professores que esperam ver devidamente resolvidas depois da revisão anunciada pelo Executivo. Porque a nossa responsabilidade é de educar aquela criança moçambicana. Nós temos este papel. Por enquanto, vamos aguardar pelos resultados. Diferente dos médicos que falam em greve caso as suas preocupações não sejam ouvidas, os professores ainda não pensaram no que farão caso a revisão em curso volte a desiludi-los. Há adolescentes de 13 a 17 anos que consomem droga na cidade de Maputo. Alguns compram os estupefacientes nas imediações das escolas. O Gabinete de Prevenção e Combate à Droga diz que é preciso intensificar o controle e a fiscalização das escolas. Continua a haver crianças envolvidas no uso de drogas, em particular do álcool comprado nas proximidades de escolas, segundo explica o responsável do Gabinete de Prevenção e Combate à Droga na capital do país, Hermenegildo Novella, sem, no entanto, avançar números concretos. Temos adolescentes a consumir mais drogas. Ao redor das escolas nós tínhamos aquelas senhoras que vendiam pãezinhos e eles até diziam, quando chega na senhora, quer pãezinho com ou sem. Então é uma forma de fazer chegar a droga aos adolescentes jovens. Também a questão dos doces que nós encontramos à venda com as nossas senhoras. Tivemos um encontro com os jovens adolescentes na semana passada na escola industrial, comercial, em que próprios alunos diziam que nós, às vezes, o que isso faz é que a polícia deveria revistar também a ala feminina, tendo em conta que elas não são mais revistadas, os alunos do sexo feminino. Então, é uma das formas de fazer penetrar a droga nas escolas. Eles diziam mesmo que usam mais, fazem esse consumo, o consumo dizia, nas casas de banhos. É difícil ir chegar à casa de banho para ir revistar um aluno, ver o que estão a fazer. A nossa ideia, quando o aluno vai à casa de banho, está ali para fazer necessidade menores ou maior, mas é o que acontece. São muitas estratégias que também os alunos têm usado para consumir droga. Dados da Organização das Nações Unidas indicam que o álcool é o maior fator de risco de morte em adolescentes entre 15 e 19 anos de idade, superando o uso de outras drogas. Para resolver o problema, Novella fala da necessidade de capacitar os núcleos distritais de combate a drogas e intensificar as palestras. O uso de drogas pode desencadear outros problemas, incluindo comportamentais, e a psicóloga Lia Viegas sugere: se por acaso as escolas começarem a ter a presença de um psicólogo, as escolas públicas e a maior parte das escolas privadas, é possível haver um acompanhamento das crianças que têm transtorno de conduta ou que já demonstram uma certa conduta desviante,
serem acompanhados pelo psicólogo e serem portanto, apoiados de forma a não caírem, porque geralmente as crianças que são deixadas levar são principalmente as crianças com um certo comportamento um pouco fora do normal e também aquelas que estão em grupos, aquelas que gostam de andar em grupinhos. Palestras seria necessário, um psicólogo para fazer o acompanhamento, mais o suporte dos pais nas casas iria contribuir com que houvesse pelo menos a opção do jovem saber identificar que isto é um perigo que nós estávamos a falar e é assim que eles podem então recusar e se proteger. O responsável do Gabinete de Prevenção e Combate à Droga na cidade de Maputo aponta a zona militar, vulgarmente conhecida por Colômbia, os bairros Alto Maé e Xamanculu, como os locais onde mais se consome estupefaciente. As avenidas Armando Tivane, Francisco Orlando Magungua e Mártires da Machava, na cidade de Maputo, passam a ser de sentido único para viaturas. A decisão da Assembleia Municipal de Maputo visa melhorar a segurança rodoviária e o problema de estacionamento. Cerca de 500 mil viaturas fazem-se às avenidas da cidade de Maputo por dia. Para facilitar o escoamento do tráfego, a Assembleia Municipal aprovou recentemente a proposta de alteração de sentidos de vias que prevê que as avenidas Armando Tivane, Francisco Mangumbwe e Mártires da Machava passarão a ter sentido único. São avenidas que hoje estão a ser efetivamente bastante necessárias para a circulação do trânsito e assim trazendo grande congestionamento para a cidade. A perspectiva é melhorar a fluidez do trânsito, por forma que também se possa garantir que uma viatura que por alguma razão tenha que parar a meio do caminho, ou por avaria ou outras questões, permita que haja alguma ultrapassagem e outros carros e outros veículos continuem a circular de forma normal. Os sentidos únicos não serão aplicados em todas as extensões das avenidas, pois na Armando Tivane, por exemplo, o trânsito rodoviário passará a desenvolver-se no sentido único na direção norte-sul, a partir do cruzamento com a Avenida Eduardo Mondlane até a Avenida Mateus Sansão Mutemba. Na Mártires da Machava, o sentido único vai obedecer à direção norte-sul da Avenida Mao Tse-tung até Eduardo Mondlane. De igual modo, na Avenida Francisco Orlando Mangumbwe, o trânsito rodoviário passará a desenvolver-se em sentido único na direção sul-norte, a partir da Avenida Mateus Sansão Mutemba até a Avenida Eduardo Mondlane. Para os automobilistas, a alteração dos sentidos das vias vai permitir melhorar a mobilidade e reduzir as filas longas de carros nas horas de ponta. Vai melhorar, porque no período do pico é difícil andar aqui, por exemplo, para usar o Tomás Ndunda, depois para sair para Eduardo Mondlane é difícil. Haver essa mudança quer dizer que alguém estudou, viu que talvez isso pudesse ajudar. Acho que depois, por nada do tempo, as pessoas vão se acostumando e vai dar certo. Para além de alterar os sentidos das vias, a Assembleia Municipal decidiu que o estacionamento nas referidas avenidas só será permitido na berma esquerda. Quando as viaturas estão a se estacionar nas duas bermas, é difícil efetivamente que dois carros em circulação possam se cruzar, porque não temos efetivamente aquilo que é o mínimo de largura de via de 6 metros que permite efetivamente que duas viaturas se cruzem. E assim, a meio do caminho, as viaturas são obrigadas a ter que recuar e isso de facto não é bom para aquilo que é a fluidez de circulação de trânsito que nós queremos a nível da cidade. Prevê-se que a implementação das alterações dos sentidos das vias inicie em meados do mês de agosto. Para a próxima semana, prevê-se a colocação de sinalização rodoviária nas avenidas. As obras do galpão do mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo, atrasadas há mais de um ano, poderão ser concluídas nos próximos meses. O município passou a responsabilidade pelas obras para a Empresa Municipal de Mobilidade e Transporte de Maputo. O antigo empreiteiro foi processado por não cumprir os prazos acordados. O alpendre do mercado grossista do Zimpeto devia ter sido entregue a 6 de junho de 2021. Passam agora 1 ano e quase 2 meses, situação desgastante para os vendedores daquele mercado, que devem ser os beneficiários. A situação aqui é muito ridícula mesmo, porque já faz tempo, né?
que esta obra está parada. Os vendedores esperavam já ter ultrapassado o dilema de vender num espaço aberto, debaixo do sol e em tendas improvisadas nos dias de chuva. A situação está péssima. Estamos a vender só assim, do jeito que estão a ver, né? Não estamos a vender assim mesmo. Cansados de esperar, alguns decidiram invadir o espaço. Estamos a trabalhar de forma precária, né? Porque em termos normais, nós já tínhamos de estar num sítio fechado, sim, e adequado. Razão pela qual já estamos aqui a vender. Em abril corrente, a STV noticiou que já corre um processo contra o empreiteiro por incumprimento do contrato e por ter mostrado incapacidade em concluir as obras. E agora, o Conselho Municipal da cidade de Maputo passou a responsabilidade da construção para a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento. Nós estamos a participar, portanto, na conclusão da obra do galpão, porque é uma necessidade para os munícipes. Portanto, neste momento a obra já reiniciou e vamos, portanto, concluir dentro dos próximos tempos. Neste momento estamos a investir em colaboração com o município, porque eles também estão a investir. Portanto, temos que juntar esforços para que as coisas aconteçam. São cerca de $300 mil nos redondos. Recorde-se, as obras dos alpendres deste mercado iniciaram a 6 de outubro de 2020. Maior parte do cabelo feminino, mais conhecido por extensões e próteses, é importado de forma fraudulenta para Moçambique. A informação é da autoridade tributária, que salienta que os vendedores fazem declarações falsas para pagar taxas baixas. Um detalhe que realiza o sonho de muitas mulheres. Sejam longas ou curtas, as próteses de cabelos femininos há décadas que viraram moda no país. Entretanto, a autoridade tributária de Moçambique revela que a maior parte do cabelo é importado de forma fraudulenta. Há um esforço por parte da autoridade tributária de corrigir uma situação que se vem mostrando frequente nos últimos dias, em que algumas pessoas que importam cabelos, os nós chamamos vulgarmente de tissagens, para uso feminino, sobretudo, têm feito uma declaração errada, posicionando este produto que é acabado numa posição que corresponde a um produto em bruto que ainda tem que passar por um processo de processamento. Na verdade, a lei prevê que todo o produto que ainda deve ser processado paga 5% de direitos aduaneiros e 17% de IVA. Entretanto, tem havido má interpretação do instrumento legal e quem sai a perder é o Estado. A taxa que incide sobre o cabelo na sua forma definitiva para o uso é de 20%. Portanto, ao fazer esse exercício, o objetivo, claro, é de pagar menos do que o que deveria pagar em direitos aduaneiros durante o processo de importação. Diante da situação, os vendedores discordam com o entendimento da autoridade tributária de Moçambique, alegando que já pagam altas taxas. Estranho, esse valor que cobram dos tais 30, 60, 50 mil meticais não vem ali no recibo. Não vem escrito o valor ali no recibo ali. Podem me cobrar uns 50 mil, ali no recibo escrevem por aí uns 3, uns 5 mil meticais. Me admira onde é que vai o outro valor. Não vem no recibo. Eu não tenho recibo aqui neste momento, ia lhe mostrar. Podem me cobrar 50 mil meticais, mas no recibo não vem esse valor aí escrito. Temos que pagar algumas taxas um pouco elevado e as coisas estão difíceis. Entretanto, a autoridade tributária esclarece que a ideia não é agravar as taxas de importação das próteses de cabelo, mas fazer cumprir a lei. Há imundice em alguns sanitários dos hospitais das cidades de Maputo e Matola. Os funcionários dizem que já estão acostumados, pois o problema não é novo. Os pacientes não suportam a sujidade e correm o risco de contrair mais doenças. Vamos então acompanhar este apontamento de reportagem que dá conta de que a imundice
em alguns sanitários dos hospitais públicos, ao nível das cidades de Maputo e Matola. Os funcionários dizem que já estão acostumados, pois o problema não é novo. Os pacientes não suportam a sujidade e correm risco de contrair mais doenças. Um cenário de descaso total. Água de banho não sai água. Como é que usamos? Assim mesmo. Sem água, sem nada. Fazer o quê? Não sai água. E é assim em muitos hospitais. Uma ronda pelas cidades de Maputo e Matola mostra que onde se busca saúde, pode-se contrair outras doenças. A nossa ronda começa no Centro de Saúde 1 de Junho, na cidade de Maputo, que presta serviços aos utentes com casas de banho nestas condições. O cheiro nauseabundo denuncia, mesmo de longe, o cenário deplorável. De perto, os utentes nem querem saber. Não está em condições aquela casa de banho. Está de qualquer maneira ali dentro. Ali. Não tem água. Não tem nada? Só casa de banho, só não há porta. Sem portas e muito menos água para a higienização, os pacientes são obrigados a fazer necessidades biológicas em péssimas condições. A casa de banho cheira, tem aquelas pias antigas e uma das pias está partida, tem racha, que em qualquer momento, se alguém pisa de qualquer maneira, pode até cair dentro da pia. Não há água, não há nada, está mal. Sofrem por isso os que estão vivos e até os que estão por vir. As mulheres grávidas, que quando entram ali querem fazer necessidades e quando saem têm que vomitar, por cheiro que tem ali, é muito horrível mesmo. Naquela que é considerada das maiores referências do país, na sujidade também consegue impor-se. É o Hospital Geral José Macamo. À entrada de uma das casas de banho é possível ver esta imagem. Alguém quer fazer necessidade maior, não tem como. Não tem como por falta de portas. Então um hospital desse grande teria que ter uma casa de banho pelo menos protegida. E assim obriga o utente a sair do hospital para outros sítios à procura de outras condições, outras maneiras de fazer necessidade maior por falta de portas. Imagine-se para quem está internado. De fato não é agradável. A casa de banho, a mesma casa de banho para homens e mulheres, isso é mau. E andam sujas. E é mau para a saúde, logo um hospital. Na cidade da Matola, no Hospital Geral da Machava, as torneiras nem sempre jorram água e, segundo alguns utentes, o problema é recorrente. Como a câmara oculta, pedimos água de higienização a uma funcionária. A resposta é esta. Água de banho não sai água. Como é que usamos? Assim mesmo. Sem água, sem nada? Fazer o quê? Não sai água. Para dizer que todo bloco não sai água, todo hospital não tem. Não tem água no hospital? Já como é que ficam os pacientes? A sua resposta normaliza o problema. De volta à capital, no posto de saúde de Chipamanini, as casas de banho não funcionam por falta de água. Não dá ser água? Então não funciona. E o impacto é muito mais do que um simples desconforto de um instante. Em vez de nós estarmos à procura de saúde, vamos contrair outras doenças infecciosas, por exemplo, por causa da má gestão das unidades dos balneários sanitários. Durante 2 anos, o Observatório Cidadão para a Saúde realizou um trabalho de pesquisas em algumas unidades sanitárias, do qual concluiu que o governo pouco investe nas infraestruturas. O governo, o Ministério da Saúde, tem investido mais nas questões da despesa de funcionamento, pagamento de água, energia, salários e remunerações, mas tem investido pouco nas despesas de investimento, que é esta rúbrica que vai dar espaço para a construção de infraestruturas ou reabilitação de infraestruturas, dentre as quais os balneários sanitários que encontram-se em fases críticas a nível do nosso país. Na reportagem couberam 4, mas visitamos mais unidades sanitárias. As condições são as mesmas e as reclamações também. Os utentes falam todos a mesma coisa. Os únicos que não querem falar são as autoridades de saúde. Contactámos-las a todos os níveis e a resposta foi sempre a mesma: não.
Há hospitais públicos nas cidades de Maputo e Matola que têm alguma imundície e exalam mau cheiro. É momento de observarmos uma curta pausa, mas antes o câmbio para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. O Instituto Nacional de Petróleo e a AN dizem que a exportação de gás natural da bacia do Rovuma vai começar ainda este ano. A informação foi divulgada numa reunião na cidade de Pemba, em Cabo Delgado. A possibilidade do início de exportação de gás de Cabo Delgado a partir deste ano foi anunciada pelo Instituto Nacional de Petróleos durante um seminário de oportunidades locais realizado na cidade de Pemba, capital da província. No passado dia 18 de junho, anunciou a introdução dos primeiros hidrocarbonetos na instalação Coral Sul Excelente. Um marco extremamente importante e que assinala o início da produção de hidrocarbonetos a partir dos reservatórios do Coral. Este marco não significa fim, mas apenas o início de um percurso repleto de desafios, que vão nos permitir, dentro em breve, colocar Moçambique na lista dos países produtores de GNL a nível mundial. Começou com a produção, extração do gás natural dos poços e depois os testes, secção quente, secção fria. Então agora estamos na secção fria, que consiste em começar já a produzir o próprio gás natural liquefeito. E isso vai durar eventualmente, se tudo correr bem, até setembro, e depois disso começaremos a ter a produção normal do GNL. A reunião foi orientada pelo vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia e, além dos empresários, estiveram também presentes quadros séniores do Instituto Nacional de Petróleos e altos representantes da AN Rovuma Basing, uma das multinacionais que vai explorar o gás na bacia do Rovuma. Mantemos-nos à disposição para continuar a criar instrumentos e facilidades para que tenhamos um empresariado forte e capaz de servir a indústria de petróleo e gás. AN Rovuma Basing foi a primeira empresa a começar com a exploração de gás na bacia do Rovuma, no norte da província de Cabo Delgado. O Papa Francisco admite ir à reforma por questões de idade e saúde. O líder da Igreja Católica diz que não pode continuar a viajar nas condições em que está. Papa Francisco tem recorrido a uma cadeira de rodas para se deslocar por conta dos problemas nos joelhos que o têm atormentado nos últimos tempos. No domingo, o pontífice iniciou uma visita ao Canadá. Na hora do regresso ao Vaticano, esta sexta-feira, Papa Francisco disse a jornalistas que, dadas as suas limitações devido à idade, pode vir a reformar-se. Julgo que não continuarei a viajar com o mesmo ritmo de antes. Dada a minha idade e as limitações daí resultantes, tenho de me poupar um pouco, de forma a melhor servir a Igreja, ou então pensar na possibilidade de me afastar. Sinceramente, isto não é uma catástrofe. O Papa pode mudar. Não há qualquer problema. Para o líder da Igreja Católica, a viagem ao Canadá foi uma espécie de teste e nos próximos tempos o ritmo poderá ser diferente para salvaguardar a sua saúde. É verdade que não posso viajar nestas condições. Talvez o estilo de viagem tenha de mudar, talvez tenha de fazer menos viagens. Faço as viagens que prometi fazer, mas será o Senhor a decidir. A porta está aberta. A verdade é essa. Entretanto, o Papa sublinhou que até hoje ainda não abriu a porta de saída a que se refere, o que significa que, a seguir às suas declarações, começará a pensar em abandonar o cargo. Papa Francisco tem 85 anos de idade. A sua visita ao Canadá durou 6 dias. 82 homens foram detidos por violar 8 mulheres num único dia na vizinha África do Sul. Os malfeitores estavam armados e roubaram todos os pertences das vítimas. Os acusados chegaram de surpresa numa mina abandonada, onde as vítimas gravavam um vídeo próximo da cidade de Krugersdorp. A polícia sul-africana avança que na operação 2 violadores foram atingidos mortalmente.
O presidente da Ucrânia diz que está tudo preparado para a saída dos navios de cereais bloqueados desde o início da guerra na Ucrânia. Numa visita ao porto de Odessa, Volodymyr Zelensky disse que o cargueiro pronto a partir é o primeiro desde o início da guerra. As visitas aos portos pelo presidente ucraniano fazem parte de um esforço mais amplo da Ucrânia para mostrar ao mundo que o país está quase pronto para exportar 20 milhões de toneladas de cereais, depois do acordo assinado semana passada. Os Estados Unidos da América decretaram um estado de emergência devido à subida dos casos de varíola dos macacos. Nova York é a cidade norte-americana mais afetada. Há dias que os Estados Unidos da América registram um aumento significativo de infecções pela varíola dos macacos. Dos mais de 4.600 casos notificados pelas autoridades, 1.400 ocorrem em Nova York. A situação levou as autoridades do Estado norte-americano a decretarem estado de emergência para permitir que as instituições mobilizem fundos e outros recursos com vista a combater o vírus. Notificada em pelo menos 78 países, a doença assola maioritariamente a Europa, que concentra 70% de infecções e 25% na América, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Os principais sintomas da varíola dos macacos são febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e cansaço. No mundo há mais de 20 mil casos e especialistas alertam que a compra de grandes quantidades de vacinas pelos países ricos poderá deixar novamente milhões de pessoas desprotegidas contra o vírus, tal como aconteceu quando a Covid-19 estava no pico. O Jornal da Noite sai agora para mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital, 13 de mínima e 26 de máxima. A previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Chuviscos também para Xai-Xai em Gaza, 14 de mínima e 27 de máxima. Inhambane não foge regra, 19 de mínima e 27 de máxima. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, 15 de mínima e 25 de máxima. Chimoio, 9 de mínima e 26 de máxima. Climane, 16 de mínima e 27 de máxima. Tete, 15 de mínima e 31 de máxima. Em todo o centro, a previsão de céu limpo. Seguimos agora ao norte do país. Começamos por Nampula, província com o mesmo nome. São esperadas temperaturas de até 28 de máxima e 16 de mínima. A previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. O cenário é contrário em Lixinga e Pemba. O céu estará limpo. As temperaturas são de 9 de mínima e 25 de máxima, 19 de mínima e 27 de máxima. Até já. De volta às notícias. Olhamos agora o desporto internacional moçambicano Domingues. Vai continuar no Royal AM da África do Sul. A direção do clube renovou o contrato com o moçambicano por mais uma época. Mesmo em fase decrescente na carreira, Domingues continua a cair nas graças dos sul-africanos e o reflexo disso é a confiança depositada pelo Royal AM no seu valor, malgrado tenha sido muito utilizado na temporada passada. O capitão dos Mambas, agora com 38 anos, vai assim continuar ligado ao futebol sul-africano, onde chegou em 2007 pela porta do SuperSport United. No SuperSport, Domingues foi bicampeão, para além de ter sido eleito o melhor jogador a atuar no país vizinho. Na terra durante, Domingues jogou ainda pelo Mamelodi Sundowns, onde se sagrou campeão na época 2013-2014 e foi distinguido como o melhor jogador do clube. No Bidvest Weeds foi campeão na temporada 2016-2017, sob orientação de Gavin Hunt e depois evoluiu no Polokwane City. A Universidade Eduardo Mondlane acolhe de hoje até ao próximo sábado a 9ª edição dos Jogos da instituição. A prova é feita para marcar os 60 anos do ensino superior em Moçambique.
Arrancou este sábado a 9ª edição dos Jogos da Universidade Eduardo Mondlane, na qual participam estudantes do ensino superior de diferentes instituições nacionais. A competição enquadra-se nas celebrações dos 60 anos do ensino superior em Moçambique e o objetivo é massificar várias modalidades desportivas. Estes jogos são organizados pelo Centro de Desenvolvimento de Desporto e Educação Física, que visa massificar o desporto, a prática do desporto na Universidade Eduardo Mondlane. Nesta competição participam mais de 49 equipas, das quais 14 femininas. Aos vencedores serão atribuídos certificados de participação e medalhas, segundo a organização do evento. Os Jogos Universitários decorrem de 30 de julho a 6 de agosto, no campus universitário da UEM. Chegamos ao fim do Jornal da Noite, mas continuamos na STV Notícias com Noite Informativa. Hoje falamos essencialmente das medidas de alívio que serão anunciadas pelo Governo na primeira quinzena de agosto. Vamos falar também da canalização do gás de cozinha. O Governo disse que não tem dinheiro para massificar o gás canalizado. Vamos também falar das medidas que foram anunciadas esta semana pelo Executivo para combater os acidentes de aviação. O convite está feito e é daqui a pouco na STV Notícias. Boa noite, bom fim de semana.